Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco mais sobre o dinheiro. Ora, o dinheiro, ele é útil na vida de uma pessoa. O dinheiro, sem transitar em meio à sociedade, essa não vive, porque ele nos dá poder de compra, seja para o básico, seja até mesmo para o luxo. É muito útil, mas não devemos amá-lo. Tudo que temos, amado, vem de Deus. A Bíblia Sagrada nos garante: do Senhor é a terra, a plenitude da terra, e Ele dá aos filhos dos homens para que dela se fartem. Apocalipse capítulo número 3, verso de número 7 em diante, Deus dá um recado à igreja de Filadélfia. E Ele fala: porta que eu abro, ninguém fecha, mas porta que eu fecho, ninguém abre. Então Deus é quem abre as portas para os seus filhos. Deus é quem deixa um homem prosperar. Jesus Cristo fala uma parábola, e Ele conta essa parábola dizendo da seguinte forma: que um homem encheu os seus celeiros com alimentos, com plantações, com a sega, ou seja, com toda a safra daquela época, e ele olhou para os seus celeiros e falou: tudo isso eu fiz com as minhas mãos. E veio uma voz do céu e falou: tolo, ainda hoje pedirei a tua vida. Mas por que essa voz falou isso? A voz de Deus, o Todo-Poderoso. Porque o homem costuma não glorificar a Deus pelas bênçãos adquiridas. Chega um momento que o próprio Deus, ele se ira com este homem. É o caso de Jó. A Bíblia fala que o mal que Jó temia vos sobreveio. E Jó temia o mal sobre os seus filhos. Ele sacrificava pelos seus filhos, mas não sacrificava por si mesmo. E os filhos têm características diferentes, muitas vezes da dos pais. Tem pais que são íntegros, retos, temente a Deus, se desviam do mal, mas tem filhos que andam pelo mundo fumando maconha, bebendo e fazendo atrocidades. Esse merece a mesma bênção dos seus pais? Não. Para Deus, não. Então Deus, Ele dá a riqueza, Deus, Ele dá a prosperidade, mas Ele também sustenta aquele que mesmo na sua pobreza, não tendo ali forças e nem ânimo, Ele dá o alimento diário. Veste essas pessoas como veste também os campos. A Bíblia fala que na falta de alimento não andeis preocupado de coisa alguma, porque Deus também alimenta o campo, o passarinho, floresce, isso ou aquilo, como não haveria de abençoar os seus? Quando usamos, amado, o dinheiro para nos servir, Deus nos ajuda. Deus é conosco. Somos abençoados. Mas quando usamos o dinheiro de forma obscura ou até mesmo de forma errada, estamos correndo o risco até mesmo da nossa salvação, porque dinheiro gera avareza. É o caso dos políticos do Brasil. Muitos avarentos em nosso meio, e nós, até mesmo antes de votarmos, temos que pesquisar a vida pregressa deste político na internet. Ver quem ele é, se ele responde processo, se ele tem moral ou idoneidade para assumir esse cargo político. Porque, afinal de contas, nós estamos ali delegando uma autoridade para esses nos representar. E o que nós vemos é que a sociedade brasileira ainda não sabe votar, e aí o dinheiro circula só na mão dos políticos e não vem para a mão da sociedade. Então nós somos frutos dos nossos erros. Alimentamos os porcos com pérolas, damos para eles bons salários, mas eles não consideram o povo e por isso não merecem ficar lá. Então o amor ao dinheiro está no meio político. É muito perigoso o que eles fazem.
Eu falo como profeta que existe uma sentença de Deus sobre a cabeça dos políticos e ele vai derrubar um por um a sua família, a sua prole e todos aqueles que são da sua descendência, aqueles que estão roubando essa nação e passando o dinheiro público à frente para os seus e não zelando do bem do povo. Esse povo vai cair, esse povo vai se dar mal, seja ele do poder judiciário, legislativo ou executivo. Quem confia no dinheiro como eles confiam, esquecem de Deus. Para esse tipo de homem e mulher, Deus não existe. O Deus deles é a ganância, é o dinheiro, é a fartura, é a vida regalada, são as suas piscinas, suas drogas, porque no meio deste povo há muitos drogados. Este povo está verdadeiramente contrário à nação. A grande maioria dos políticos são bestas ferozes, selvagens, que querem só nos roubar. E para isso nós temos que atentar e não entregar o dinheiro da nação na mão de porcos que verdadeiramente são contrários às nossas vidas. Agora, vamos entregar aquilo que é da nação, confiar essa administração a quem é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Pessoas que verdadeiramente querem o bem do seu próximo. A Bíblia fala: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O dinheiro, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, desaparece. A sua finalidade vai acabar. Mas Deus nunca falha e Ele sempre traz a sentença, porque está escrito: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus tem uma promessa de fidelidade, da mesma maneira que planta, você colhe. Ora, não se colhe abrolhos aonde planta figos. Não se colhe figos aonde se planta abrolhos. A avareza e ao dinheiro está no meio dos nossos governantes. A desonestidade impera no meio deles. Acabam causando mais problema para a nação, porque o amor ao dinheiro circula. E aí vem a corrupção, vem o furto ao erário público, a posse daquilo que é de uma nação. Todo o dinheiro de uma nação pertence ao seu povo. Esses governantes são como empregados, assalariados, mas estão ditando regras para esta nação e eles vão pagar o preço. E esse preço ele já está sendo pago desde 2016. E eu te falo, o cajado é maior. Deus vai só se aprofundando cada vez mais na desmoralização política. Porque Deus alimenta a mente do povo e coloca este povo contrário a tudo aquilo que é errado a essa nação. Nós, de 2014 para cá, estamos vendo uma nação se despertando. Uma nação que era jovem, que bebia só do leite, agora está comendo do verdadeiro alimento sólido e entendendo que este povo rouba e rouba muito ao erário público. O dinheiro não consegue proteger o homem de Deus. Deus vai sentar o cajado na cabeça desse povo. Mas Deus nos protege, protege a todos aqueles que tentam de qualquer forma ajudar o seu próximo. Salmos 37:16 fala: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Ora, a riqueza está no meio dos ímpios. E quando se fala justo, é justificado, é aquele que tem na sua boca o nome do Senhor. E há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Entre o vaso de honra e o vaso de desonra. Não, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, digam, pois em seu coração a minha capacidade, a minha força e as minhas mãos me ajudaram. Claro que você tem que se esforçar. Mas, na verdade, tem muitas pessoas que se esforçam e, por não ter Deus até mesmo no seu coração, são julgados porque diz que Deus não existe. Ora, como Deus não existe? Se olhando eu para as coisas que existem,
eu sei que existe uma mente superior que criou tudo isso. Conforme Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo de número 4. Então, muitos ajuntam riqueza de todas as formas, de formas ilícitas. Mas lembre-se, do Senhor vem a paga. O seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, está olhando para essa nação chamada Brasil e a sentença é geral, pois é Ele que dá a vocês a sentença e a muitos outros a capacidade de produzir riquezas. Eu quero, da parte de Deus, o meu direito, a minha herança, não abro mão, mas eu trabalho em oração, em jejum e súplica, pregação do Evangelho, há 25 anos, esperando a mão do Senhor se direcionar para o meu lado. Tenho visto as obras de Deus, tenho visto Deus me abençoar. Sou um homem que me considero abençoado, mas nada do que eu tenho é fruto de corrupção, de roubo ou até mesmo de dinheiro de igreja ou de pregação. Sou servidor público desde os 19 anos. Já fui secretário administrativo de fiscalização de obras, já fui gerente de uma multinacional chamada Brasil Brokers, já fui ali gerente de prontos de uma empresa chamada Hermí Garzon e já tive ali o nome no hall dos peritos avaliadores do TJDFT. Sei o que falo, sei para onde vou, sei o que quero e sei a minha capacidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deuteronômio capítulo número 8 fala que as riquezas podem produzir o mal ou a capacidade de aliança com Deus. De maneira, amado, que vale a riqueza no dia da ira divina do Senhor. O que vai valer todos esses bens? O que vai valer todos esses roubos se Deus se irá contra essa pessoa? Mas a retidão vai livrar da morte, porque Deus ele já passa a correção sobre o Brasil. Deus nos livra da morte, conforme Provérbios 11, versículo de número 4 em diante. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus e servir ao dinheiro, à avareza, à contenda, à porfia, à emulação, à prostituição, aos vícios, de forma alguma. Eu não posso manter o meu status político com dinheiro na nação, jatinho para cima, jatinho para baixo. Há pessoas que até este ano usavam os jatos da FAB para ir e vir toda semana para a sua casa, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo. Essas pessoas estão usando dinheiro público. Ora, isso tem um custo e viviam vida de reis por causa do nosso dinheiro. Deus odiará a esse tipo de pessoas. Pessoas avarentas que amam ao dinheiro, elas não conseguem amar a Deus, pois há de amar a Mamon, o Deus do dinheiro, ou amar a Deus. Agora entenda, você pode ter tudo, mas desde que você domine o dinheiro. Deus pode te dar toda a herança, mas desde que você venha dominar o dinheiro. Você não pode se dedicar a Deus e dedicar ao dinheiro. Você não pode dedicar a Deus e desprezar o dinheiro. Não, você tem que amar a Deus, se dedicar a Deus, mas saber dominar ao dinheiro. Vocês não podem servir a dois senhores, a duas divindades, servir a Deus e servir ao dinheiro. Há por detrás do dinheiro um espírito chamado de Mamon. E Mamon é o Deus da terra, com D minúsculo, que impera sobre a avareza, a soberba, a prostituição e muitas outras coisas ali com outros espíritos, Jezabel, Astarote, Nimrod, Tamuz, nome de demônios que estão, claro, aí, imperando e que estão acabando o seu império no Brasil. Leia Mateus capítulo número 6, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem ama o dinheiro, amado, jamais terá o suficiente. Ele vai roubar milhões, bilhões, mas para ele nunca está bom,
Porque quem ama o dinheiro tem na sua mente um regime ditatorial, quer ditar as regras, quebrar leis constitucionais. Quem ama as riquezas jamais ficará farto delas, satisfeitos com o seu rendimento. Ninguém que ama o dinheiro fica satisfeito com 39 mil reais, como até mesmo os ministros do STF ganham. Salários de Marajá, mas não estão satisfeitos. E sabe lá o que acontece no meio deles. Isso também, amado, não faz sentido, porque uma pessoa não pode suprimir a outra ou oprimir essas pessoas por causa do amor ao dinheiro. Leia Eclesiastes, capítulo número 5, verso de número 10 em diante. Então, vendo, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entristecido um homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrar no reino dos céus. Por que ele falou isso? Ora, porque Deus falou: então tá bom, você ama a Deus? Então vende tudo que tem, para de roubar e louva e glorifica a Deus. Entrega aos pobres. Prova que você ama a Deus. Lucas capítulo número 18 fala essa parábola, aonde ele olha para um rico e esse rico simplesmente se entristece por causa das palavras de Cristo. Conservar estas coisas não é fácil. Princípios espirituais, retidão, integridade, não é fácil. Nós temos que ter, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a certeza que não amamos ao dinheiro. Ser dizimista e ofertante dentro da casa do Senhor não é por causa da obra de Deus. É por causa que Deus também prova o teu coração para ver se você é avarento, soberbo, para ver se você realmente tem a capacidade de ser dizimista. Como é que Deus abre as portas para você e você não consegue devolver aquilo que mantém a obra, o dízimo e até mesmo a oferta? Eu não estou falando para você ficar fazendo um voto atrás do outro, porque Deus ele fala: trazei dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa e depois provai-me nisso. Malaquias capítulo 3, verso 10 em diante. Então você tem que se conservar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, diante de Deus e saber até mesmo usufruir do que você tem. Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca o abandonarei. Será que Deus vai nos abandonar, amado? Ora, Deus nunca abandona uma pessoa e deixa ela sempre rica e próspera se ela cumpre as leis. Se tu dizimista, se tu ofertante, e tu verás que Deus multiplicará as tuas finanças. A palavra do Senhor diz, amado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus abre porta onde não tem porta. Que semente o dinheiro dentro e em cima do altar, dentro da igreja em cima do altar, pois no altar desce fogo e do altar para a igreja, esse dinheiro prospera a 30, a 60 e a 100 por um. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 9, o dinheiro é comparado a uma semente. E a parábola do semeador em Mateus capítulo 3 fala que a semente caindo em terra fértil prospera a 30, a 60 e a 100 por um. De tal feito, amado, a piedade de Deus é constantemente ou continuamente é grande, é forte. Ele dá lucro para quem o busca em espírito e verdade, pois nada trouxemos para este mundo. Nós dependemos de Deus e dele nós não vamos levar nada. Mas ao tempo que passamos aqui, temos que ser também considerados como os filhos de Deus, prósperos, cabeças e não cauda, andando por cima e não por baixo, conforme ali 1 Timóteo capítulo 6. Por isso, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, mesmo sendo no básico, mesmo sendo com aquilo que Deus nos abençoou, que Deus não nos deixe passar a fome, que nos dê uma boa cama, noite de sono, de vez em quando uma viagem, para que nós venhamos a usufruir destas coisas. Entenda, não é o dinheiro que vai trazer essas coisas. O que vai trazer essas coisas é a posição de saúde. Porque que adianta ter muito dinheiro e não ter saúde?
Tem homens e mulheres ricos que podem ficar sem a sua saúde de uma hora para outra, vai recorrer ao médico, vai recorrer a isso ou aquilo e não vai ter a cura. Porque a Bíblia fala que ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Colocará a mão sobre o enfermo e ele será curado. Tem curas que só Deus pode dar, porque são espirituais e não são mais ali do corpo. Então, os que ficam ricos caem em tentação diariamente. Eles querem roubar mais e mais. Nós vemos no Brasil o Estado tentando ali oprimir o seu povo. Há um conceito de roubo antigo neste país, em armadilhas muito grande. Deseja o homem político, descontrolado pela sua avareza, ver o mal do seu povo. Pessoas que votaram neles e eles não estão nem aí. São nocivos a essa nação. Descontrolados, avarentos. Querem levar os homens à amargura, a mergulharem em ruínas. Eu te pergunto, o que tem a ver essa doença Covid-19 com a economia? Por que pararam tudo? E por que não colocaram máscara desde o início? Porque eles querem ferrar com essa nação, para destruir um governo legítimo, instituído. Ora, o governo pode até estar errado, mas ele foi constituído por um povo e ele tem que governar. É por amor ao dinheiro. Mesmo na época de Covid e de pandemia, muitos governadores estão roubando essa nação, são acusados, mas estão aí, muitos deles, com proteção da justiça. Juízes injustos se levantam para defender os ladrões dessa nação, sabe lá por que eles fazem isso. Não, amado, não se pode roubar uma nação. Algumas pessoas, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esqueceram de combinar com Deus. E eu te garanto que essa combina, se um homem for combinar com Deus que vai roubar alguém, Deus já o sentencia. A cobiça ao dinheiro, amado, não está em Deus, pois Ele dá a quem é justo. Eles se desviam da fé. Essas pessoas que roubam essa nação não têm fé. Atormentam muitos com sofrimentos, até mesmo conforme Timóteo capítulo 6. O dinheiro, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ganho com desonestidade, diminuirá. Você pode ter certeza. Mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais, conforme Provérbios capítulo de número 11. Eu profetizo na vida desses políticos ladrões que eles não vão conseguir usar esse dinheiro do roubo. Vão se dar mal. Vão perder muita coisa. Esses políticos ladrão vão se dar mal. Porque feliz é o homem, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que empresta com generosidade. Antes desse governo, os juros de um cheque especial chegava a 12%, 15%. Eu creio que agora não chega a 3%, 4%. Você tem que observar essas coisas. Por quê, amado? Porque o governo tem que ser generoso. Ele tem que ser honesto. Ele tem que conduzir o seu povo com negócios firmes. Eu vejo aí nesse canal chamado YouTube, essa ferrovia chamada Norte-Sul pronta. A Fiol, ali que passa pela Bahia Ferrovia, também quase pronta. Rodovias prontos, portos prontos, aeroportos ficando prontos. Para que isso? Ora, para viabilizar o país, para escoar alimentos, para gerar empregos. Mas a política não quer deixar um governo legítimo governar. Agora, também sou contra. Se esse governo que aí está começar a roubar, como o profeta eu profetizo, caia por terra os inimigos de Deus. O justo, amado, jamais será abalado. Vai se levantar governos e governantes contra um governo legítimo. Se ele é justo, ele nunca será abalado. Mas para sempre
será lembrado, conforme o Salmo 112, versículos 5 e 6. Então, o sono de quem é trabalhador é um sono tranquilo. Quer coma pouco, quer coma muito, com fartura ou não, Deus, amado, vai dar tranquilidade para o seu sono, conforme Eclesiastes 5,12. É melhor, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ter o pouco, com muito temor do Senhor, do que ter grandes riquezas, vinda com princípios de iniquidade, ou grandes riquezas subtraídas da aniquilação de um povo. Os políticos, para serem ricos, estão privando o direito de um povo nessa nação. De que serve o dinheiro, amado? Na mão de um tolo. Lembra lá de Salomão, quando ele morre, e antes disso ele fala: eu tenho tudo isso, agora eu não sei se vou deixar para um tolo ou para um sábio. Ele fala isso lá no livro de Provérbios. E quando ele morre, ele deixa para Roboão. Olha o nome do cidadão, Roboão. De cara ele já perde 10 reinos, 10 tribos. Porque não quer obter sabedoria. Não quer nem seguir o exemplo dos seus pais, conforme Provérbios, capítulo 17. A sabedoria, amado, ela oferece proteção. O discernimento oferece entendimento espiritual. O conhecimento nos leva a grandes patamares. Mas se Deus não for comigo, amado, aleluia, se você entendesse esse mistério, para nada adianta essas coisas. Como faz o dinheiro? Qual vantagem eu ter tudo isso se eu posso morrer hoje? O que adianta ter conhecimento, sabedoria perversa, se a minha vida não será preservada? Eclesiastes capítulo 7. Há, amado, um mal terrível que vem debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infidelidade. Pessoas ricas, prósperas, são infiéis. Olha, e o povo depositou a confiança na mão dos políticos. Depositou a confiança para que os políticos venham trazer às nossas vidas uma boa vida, com boas administrações. Mas eles são infiéis. Eles não são fiéis ao povo. Se a riqueza deles, amado, se perderem hoje, vão ficar tudo loucos. Será um mau negócio. Nada ficará para o filho deles quando nascer. E que eu profetizo é que eles percam tudo, até mesmo a sua vida, para não deixar nada para ninguém. Dinheiro adquirido com usura ou roubo não merece, amado, prosperar. Que a doença e a praga se achegue na casa dele. Que Deus sentencie com justiça. Porque o homem, amado, ele sai nu do ventre da sua mãe. E como ele vem, assim ele se vai. De todo o trabalho que ele se esforça, nada ele vai levar consigo. Os ladrões vão se dar mal. Leia Eclesiastes capítulo 5, esse capítulo é tremendo. O banquete é feito, amado, para se divertir, para se prostituir, para se drogar neste país. Fazem eventos e reúnem a corja neste país. Usam o dinheiro de um povo, bebem vinho das melhores garrafas, têm a vida alegre, por enquanto, chamando a garacérgia. Mas isso tudo, amado, se paga com o dinheiro de um povo neste país. Não acumulem para vocês, e aqui vem um recado, tesouros na terra, chamando a garacérgia, onde a traça e a ferrugem vêm destruir, e vai destruir.
E onde os ladrões vão roubar, você também vai ser roubado, porque da mesma maneira que você planta, você vai colher. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não vai destruir, e onde os ladrões não podem arrombar, nem furtar. Pois onde estiver o seu tesouro, o seu coração, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6. Jesus nos dá um alerta que aonde estiver o meu tesouro, aí está o meu coração. E eu faço a pergunta, o seu tesouro está no reino dos céus ou está no reino da terra? Cuidado, a tua vida espiritual pode se arrebentar por causa das suas escolhas. Nenhum servo, amado, pode servir a dois senhores. Entenda esse mistério. Há de amar a um e odiar ao outro. Jesus sentou ali em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições, ou seja, o altar, o gasoflácio. E observava-se a multidão colocando dinheiro lá, nos caixas das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E tem ricos no Brasil que eles ficam fazendo obras sociais. Mas na verdade isso ali é só um engodo. Porque ali é dinheiro de roubo, de furto. Então uma das viúvas, amados, chegou ali e colocou 2 pequenas moedas. Mas ela colocou de todo o coração, de todo o seu ser. Ela deu o melhor que tinha. Chamando Jesus ali os seus discípulos, Jesus declarou e afirmou que aquela viúva pobre colocou no caixa, no gasoflácio, as ofertas maior do que todos os que ali tinham colocado antes. Porque Jesus, o Senhor da glória, estava julgando o coração. Quando você for ao altar, cuidado. Não fica fantasiando coisas diante de Deus. Ou você dá o seu melhor, ou então, amado, você é julgado por essas coisas. Não adianta que Deus não gosta do capenga. Para você ter o melhor sobre essa terra, você tem que saber plantar também diante do reino. Deus, amado, falou que ela deu tudo o que possuía, conforme Marcos capítulo 12. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro e disse, me dá um pouco desse poder aí. Tem gente que pensa que dinheiro é gerado simplesmente pelo poder. Ou o poder gera o dinheiro. Para que as pessoas querem isso, amado? Tá certo que é bom. Eu também quero o meu direito, eu quero a minha herança, eu quero viver bem nessa terra, mas eu quero viver do jeito certo. Então, o Espírito Santo, ele vem sob a imposição de mãos de Pedro. Mas aquele homem queria dar dinheiro para ter o poder de Deus. Cuidado, o poder de Deus não vem sobre os avarentos. Aleluia! Graça e paz, chama Nagara Sarga. Entenda esses mistérios e seja chamado de bem-aventurado. Pois amor ao dinheiro leva à ruína, mas isso não te priva de ter tudo o que deseja o teu coração. Vá diante de Deus e peça a excelência para ser próspero sobre esta terra. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz, em nome de Jesus.